A salvação é uma experiência imediata ou contínua ou progressiva? É imediata, é contínua, é progressiva ou é só uma dessas coisas? Quando cremos pessoalmente em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador absoluto, pessoal, confessando-o no coração, nós somos imediatamente salvos. Isso é, se eu e você morrermos a partir desse momento, eu e você estaremos indo para a presença de Deus para aquela vida de perfeita e completa felicidade. Neste caso, a salvação é algo imediato. 2. Mas como durante esta vida é o Espírito Santo quem assegura essa nossa salvação, de certo modo, então, nós podemos dizer que continuamos sendo salvos todos os dias, até porque a salvação vai sendo operada em nós, isto é, vai nos sendo dada, à medida que ela vai sendo dada, ela passa a ser desenvolvida em nós através dos nossos atos. Por isso nós podemos ler em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, operem a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses 2,12. Em outro lugar, 2 Timóteo 3,15, nós lemos que o conhecimento da Escritura Sagrada faz alguém sábio para a salvação. Isto é, torna uma pessoa capacitada e assim em condições de ser usada com proveito para a obra da salvação, o que Timóteo, que recebeu essas palavras de Paulo, foi alguém preparado para a salvação por causa do conhecimento da palavra. Ele sabia trabalhar esta salvação. 3. Quando recebemos Jesus Cristo, nós estamos imediatamente salvos da condenação do pecado. E à medida que, como salvos, eu e você nos colocamos à disposição do Espírito Santo, nós vamos sendo salvos do domínio do pecado. Quando finalmente eu e você deixarmos esta vida terrena e formos estar com o Senhor Jesus por causa da salvação que dele nós recebemos, então eu e você estaremos para sempre salvos da presença, da influência e das consequências do pecado. Nesse caso, a nossa salvação é também algo que ainda está no futuro, e aí cabem as palavras de Jesus registradas em Mateus 24:13. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24:13, como disse. Ou as registradas em João 3:7 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Paulo explicou em Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E no Apocalipse 21, versos 23 a 27, nos é dito que a cidade onde vamos habitar, os salvos vão habitar, não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro é que vão participar dela. Essa é a salvação futura, não é? Que nos aguarda, uma glorificação. É verdade que depois que aceitamos a salvação em Jesus Cristo, nunca mais vamos perder essa salvação? Sim, é verdade, e esta é uma realidade extraordinário. Por que nós podemos crer assim? Nós cremos que quando eu e você recebemos pela fé a salvação que Deus, pela sua graça, nos concede por meio de Jesus Cristo, e que pela obra do Espírito Santo nós conseguimos aceitar, nunca mais deixaremos de ser pessoas salvas. E pelas seguintes razões. 1. A salvação tem a ver com um amor imenso. Como cristãos evangélicos batistas, nós cremos que Jesus Cristo, movido pelo amor de Deus, o Pai, pelo seu amor como Filho, veio disposto a fazer tudo o que fosse preciso fazer para nos salvar, suportando e esgotando o juízo divino que deveria cair sobre nós, o que faria de nós pessoas irremediavelmente perdidas. Cremos que por causa desse amor imenso, não há como essa ação de Jesus Cristo estar sujeita aos altos e baixos da minha vida e da sua vida humana. Porque se assim fosse, permanecer salvo dependeria da nossa própria força humana e imperfeita. Isso seria uma tragédia, porque nesse caso o amor de Deus em Jesus Cristo acabaria sendo menos imenso do que a força dos meus pecados. Só que nada pode ser mais imenso do que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Segunda razão, a salvação tem a ver com um preço imenso. A salvação custou a Deus um preço alto demais.
Ela custou a humilhação do seu próprio filho, o Senhor Jesus Cristo. E seria totalmente incompreensível Deus permitir o que aconteceu com Jesus para nos dar como resultado disso algo que eu e você podemos ter hoje, mas de repente deixarmos de ter amanhã, baseado no quê? Baseado no que eu sou ou deixo de ser, ou mesmo na minha vontade. Se eu e você, depois de sermos salvos, viéssemos a nos perder por nossa escolha, isso significaria que o preço da cruz não é maior do que o que nós somos, mas é bem maior. Terceira razão, a salvação tem a ver com um milagre imenso. Nós cremos que Deus em Jesus Cristo se fez gente como a gente. Cremos que Jesus Cristo é Deus como um filho, e cremos que esse Deus como um filho, criador de todas as coisas, Senhor único de tudo, sujeitou-se à cruz e foi ressuscitado, tudo isso por nós. Isso é um milagre imenso, intenso, o mesmo milagre capaz de fazer com que nós, frágeis criaturas, permaneçamos salvos. Se pudéssemos, após ser salvos, voltar a nos perder, teríamos de admitir que o milagre da salvação não é maior do que a doença do pecado. Mas o milagre da salvação é bem maior do que a doença do pecado. 4, a salvação tem a ver com uma lógica imensa. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça, Efésios 2, 8, 9. Sem dúvida, nós só podemos permanecer salvos também por esta graça. Em Romanos 5, 20 e 21, o oráculo de Deus afirmou: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se o permanecer salvo depender do que eu e você venhamos a fazer ou deixar de fazer, essa nossa salvação já não é mais pela graça, é pelas obras. Se nós podemos crer hoje em Jesus Cristo, no dia de amanhã deixarmos de crer nele como o único e suficiente Salvador, Deus seria imperfeito, porque estaria nos dando algo que ele fez, mas que depende então de nós. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, o apóstolo aos gentios escreveu: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A fé é uma dádiva de Deus e, felizmente, o que Deus cria, ele mesmo garante, ele mesmo sustenta. Essa é a lógica de Deus e ela supera a toda e qualquer lógica humana e religiosa. 5, a causa 5, a salvação tem a ver com uma vida imensa, isto é, uma vida eterna. Mas que vida eterna é essa que eu posso ter hoje, mas posso deixar de ter amanhã? Se fosse assim, essa vida não poderia ser chamada de eterna, mas graças a Deus ela é eterna. E eu e você podemos cantar em que pesem as nossas limitações, que segurança sou de Jesus. Leamos o que Jesus diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E diz mais: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. E diz mais: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. O que é a doutrina da predestinação? É a doutrina que ensina que Deus, por sua livre iniciativa, soberania e graça, já escolheu, antes mesmo do mundo ser fundado, as pessoas que vão ser salvas, e que nesse caso o Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz por um grupo de pessoas já separadas por Deus para serem salvas. Entre os que acreditam nessa doutrina, existem os que acreditam que Deus escolheu as pessoas que vão ser salvas, mas não foi ele quem escolheu as que não serão salvas, assim como existem os que acreditam que Deus, na sua infinita sabedoria, é quem também já destinou previamente as pessoas que se perderão. Entre os que acreditam nessa doutrina, existem, e é a maioria, os que insistem na necessidade de enviar missionários ao mundo para pregar o evangelho, porque as pessoas que já estão separadas por Deus para serem salvas só serão descobertas porque ouvirão a mensagem da salvação e irão aceitá-la. Mas existem aqueles que acham que não se deve mandar missionários, porque as pessoas que já estão salvas já estão salvas. Felizmente, esse grupo de predestinários radicais é pequeno. Quais são os cristãos que acreditam na predestinação e como nós, os batistas, como é que nós nos posicionamos, quanto a isso? Olha, a grande maioria dos nossos irmãos presbiterianos e reformados aceita a doutrina da predestinação.
mas a maioria deles mantém a ênfase missionária. Precisam pregar o evangelho para saber quem são os escolhidos. Há batistas que aceitam a predestinação, como os presbiterianos e reformados, mas a maioria dos batistas crê que Deus elegeu por sua graça e predestinou para a salvação, antes do mundo existir, todas as pessoas. É claro que pelo conhecimento prévio que ele, Deus, tem de todas as pessoas, ele sempre soube quais seriam, quais são e quais serão as pessoas que, usando a liberdade de escolha que ele mesmo dá, aceitariam, aceitam ou aceitarão o seu convite de amor, que tem na cruz de Jesus Cristo o seu ponto máximo. Porque Deus sabe de tudo antes de acontecer, ele então sabe quais são as pessoas que se perderão. Mas aí cremos, não porque ele as destinou à perdição, mas sim porque essas pessoas, usando a liberdade de escolha que ele, Deus, concedeu a elas, rejeitarão a sua mensagem redentora. Há de se repetir João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há de se ler o que está em Romanos 1,16, não me envergonho no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, ou de todo, né? Aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E ainda Romanos 2,11, pois em Deus não há parcialidade. Também Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E também na segunda de Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.